Monster Hunter Stories anunciado para Nintendo Switch. Capcom pedindo para voltar a jogar Monster Hunter World. Somente uma live nada animadora para o aniversário de 20 anos e um longo ano até Monster Hunter World. Então, o que jogar? Olá, caçadores e amantes de Monster Hunter, eu sou o Thiago Daut, um colecionador de videogames e de muitas horas jogando Monster Hunter. Devo ter mais de 10 mil horas jogadas desde o primeiro Monster Hunter até os jogos mais atuais. Hoje, enquanto aguardamos ansiosamente por novidades do Monster Hunter Worlds, ou um tão aguardado remake do primeiro Monster Hunter, vou compartilhar algumas dicas de jogos para saciar a nossa sede por caçadas até 2025. Algumas podem ser meio óbvias para alguns, mas acho válido passar minhas experiências com eles, pois a diversidade dos meus gostos nos games é bem vasta. Além das incontáveis horas dedicadas a Monster Hunter, também aprecio boas narrativas como as encontradas em Spider-Man e novas experiências como as proporcionadas por It Takes Two. No entanto, o estilo que verdadeiramente me cativa vai além da história, é o RPG de ação. Tanto que voltei a jogar Monster Hunter Rise. Entre um novo jogo ou outro, faço algumas caçadas junto com um amigo, experimentando outras armas e indo até o fim do Sunbreak. Após isso, pretendemos voltar a jogar também do zero o Monster Hunter World. Este que meu personagem principal tem mais de 3 mil horas. Mas temos outros jogos no estilo, que se ainda não jogou, vale a pena jogá-los. E depois volte para o Monster Hunter sem problemas, assim como eu estou fazendo. Para começar essa lista, não é uma simples recomendação, é quase uma obrigação. Elden Ring. Este título da From Software, conhecido por seus jogos Souls-like, por ter criado praticamente esse gênero, oferece uma experiência de jogo que nos remete à gratificante sensação de farmar, aprimorar nossas habilidades e enfrentar um chefe após o outro, armado até os dentes. Uma jornada que de certa forma ecoa muito ali os momentos épicos de Monster Hunter. Então, em junho para o Elden Ring vai sair uma nova DLC que promete expandir ainda mais o jogo. Então se você ainda não jogou o jogo base, vale muito a pena dar tempo de você jogá-lo até a DLC sair. Então Elden Ring é uma obrigação você jogar. Outro jogo que merece a sua atenção, especialmente por estar disponível no EA Play, é Wild Hearts. Apesar de sua abordagem tentar ser única, o jogo se revelou surpreendentemente divertido durante as horas que passei explorando suas mecânicas distintas. Vale a pena manter a mente aberta e experimentar algo diferente. Outro bom motivo é que ele faz parte do EA Originals, projetos de pequenos desenvolvedores apoiados pela EA. Dentro da própria Capcom, uma opção promissora é Dragon's Dogma 2. Previsto para chegar em março de 2024, os desenvolvedores prometem uma experiência mais completa, trazendo diversas ideias que não conseguiram colocar no primeiro jogo por conta das limitações técnicas. Por isso é uma ótima opção para nós que gostamos de um RPG de ação envolvente, monstros gigantes e uma variedade de classes para enfrentá-los. Confesso que não joguei muito o primeiro, lembro de ter testado uma coisa ou outra, mas não me aprofundei tanto, que era um período que eu estava um pouco longe dos games. Mas os últimos trailers e as promessas para essa segunda versão do jogo me animaram bastante. Aos que desejam reviver as origens da franquia, minha sugestão é mergulhar no primeiro Monster Hunter. Arrume o PlayStation 2 e vá jogá-lo para ter a experiência de se aventurar praticamente às cegas, sem a facilidade dos menus de dicas, de fraquezas ou de evolução de armas. Garanto que isso proporciona uma imersão única. Estou revisitando este clássico em meu canal de games e retro games. O link está nos comentários fixados, ou se preferir, deixe sugestões nos comentários que eu tento trazer esse tipo de conteúdo aqui para o canal. Agora vamos para a linha Stories da franquia. Apesar do anúncio do remaster para o Switch, a minha recomendação é pular diretamente para o Monster Hunter Stories 2. Uma narrativa envolvente, combates em turnos dinâmicos e uma perspectiva única de sermos montadores em vez de caçadores. O jogo ofereceu uma experiência cativante e desafiadora. Foi muito legal estar ainda no universo de Monster Hunter com todas essas novidades de gameplay, como estar lado a lado de um Rathalos contra diversos outros monstros conhecidos da franquia. Recomendo demais, depois podem voltar aqui e dizer o que acharam. Bom, foi mais um papo rápido aqui sobre esse universo, sobre Monster Hunter, sobre o que podemos jogar, e tentei trazer aqui a minha experiência com esses jogos que pode suprir aí a nossa falta por um novo Monster Hunter. Então vamos nos aquecendo que já vai ter mais novidades aí do Worlds e também para o aniversário. Deixe nos comentários outros títulos que recomendam, mantendo-se no mesmo espírito de Monster Hunter ou dentro da franquia. Lembre-se de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações. Compartilhe com os amigos, pois aqui a ideia é explorar esse vasto mundo sobre Monster Hunter. Assista também os outros vídeos do canal que está aparecendo aqui no card. Um grande abraço e até o próximo vídeo.